No último vídeo eu falei sobre o projeto e teste dos circuitos de controle e proteção para os motores. É bem importante assistir ele primeiro, porque nesse vídeo eu vou estar colocando esses circuitos em uma placa de circuito impresso. Eu vou deixar o link na descrição para a playlist completa com todos os vídeos dessa série para você assistir eles. Antes de projetarmos a placa, precisamos ter uma ideia de qual método vamos usar para produzir ela. Assim, saberemos quais são as limitações com as quais temos que trabalhar. Tem 3 métodos principais que você pode usar para confeccionar a placa, que são: o primeiro e mais simples é mandar confeccionar em uma empresa especializada nisso. A vantagem principal é que a placa terá uma qualidade garantida pela empresa e você não terá que se preocupar com esse processo. Além disso, a placa poderá ter quantas camadas você quiser. O que eu quero dizer com camadas? Bem, elas são as folhas de cobre que tem uma placa, nas quais se tem as trilhas, que seriam os fios de cobre que conectam um componente ao outro. Algo importante a se notar é que em uma única camada, nenhuma trilha pode se cruzar com outra se as conexões elétricas delas forem diferentes. Placas de uma camada só tem um plano pelo qual as conexões podem passar. Então, quando se tem muitos componentes, fazer isso se torna algo bem complicado, já que leva a precisar dar bastante voltas com as trilhas. Quando adicionamos mais uma camada, agora as trilhas têm 2 planos para percorrer e conectar os componentes. Assim, certas conexões que seriam bem complicadas de fazer se tornam simples por terem a habilidade de se cruzarem, já que estão em planos de cobre diferentes. E só fica mais simples conforme adicionamos camadas. Na maior parte dos programas de projeto de placa, as camadas são representadas em cores diferentes. Então uma forma fácil de entender quando que tá certo essa questão de cruzar uma trilha com a outra é com essas duas imagens aqui. A imagem na esquerda são 2 trilhas se cruzando no mesmo plano, na mesma camada, que é a linha azul. Na imagem da direita temos uma trilha cruzando com outra, só que uma está na camada azul e outra está na camada vermelha, que seria no outro lado da placa. Dessa forma, não tem nenhum problema essas 2 trilhas estarem se cruzando, pelo menos quando vemos de uma forma vertical, né? Além disso, a placa poderá ter quantas camadas você quiser, algo que dá bastante flexibilidade na hora de projetar a placa. Mais tarde, vocês vão ver qual a importância de ter essa flexibilidade. A desvantagem é que acaba sendo caro produzir as placas se você quiser apenas uma placa, já que em geral as empresas pedem que sejam produzidas ao menos 5 placas, pelo menos do que vi. E além disso, dependendo de onde você comprar, tem todo o custo de frete e importação dessas placas, especialmente se você comprar elas de alguma empresa da China. O segundo método é usinar a placa com uma router CNC, como nessa foto. Esse método de longe é o mais caro se você quiser fazer apenas uma placa, já que uma CNC pode ser bem cara. Além disso, você fica limitado a placas dupla face, limitando a complexidade que a placa pode ter. A vantagem principal é que a longo prazo esse é o método mais barato e consistente de todos. Então, se o preço inicial e a limitação de camadas não forem problemas, esse é o melhor método. Só tem uma observação importante a ser feita, que é sobre pesquisar bastante sobre a CNC que você for comprar. Porque no lugar onde eu trabalhava tinha uma CNC, mas ela tinha um monte de problemas, então você precisa se informar bem sobre a qualidade da que for ser escolhida. A terceira e mais difícil é a corrosão, onde se pega uma placa e tapa com tinta ou algo similar, o que seriam as trilhas da placa. Então se mergulha a placa em percloreto para corroer todo o cobre que não é as trilhas. Esse processo é o mais barato de executar a médio prazo, já que todas as ferramentas necessárias são baratas para se adquirir e podem ser usadas para produzir muitas placas. A desvantagem é que esse método tem uma curva de aprendizado bem íngreme. Outra coisa a se apontar é que esse é o método que seria usado por empresas quando você for mandar produzir a placa, já que é o método industrial, digamos assim, de fazer, mas ele também pode ser feito de uma forma caseira, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo. Talvez existam outras formas de produzir placas, mas essas são as que eu conheço trabalhando com eletrônica.
Então, se eu não mencionei algo, por favor, coloca aí nos comentários para eu ficar mais informado e poder mencionar no próximo vídeo. Para facilitar a vida de vocês, eu fiz uma lista de tudo que você precisa providenciar para produzir as placas. E no lado vai ter marcado quais métodos precisam de cada item. Na descrição também vai ter um link com a tabela completa. Olhando ali na tabela, a coluna 1 é o método de mandar produzir em uma empresa especializada. O método 2 é produzir com uma router CNC. E o método 3 é por corrosão manual ou caseira. Esses itens eles só vão ser usados no próximo vídeo quando a gente for produzir a placa. Mas seria bom já providenciar eles e ficar preparados. Até porque alguns desses, talvez vocês tenham comprado na internet e pode demorar para chegar. Vamos começar aqui então pela CNC Router. Obviamente ela é necessária para o método de produção como uma CNC, já que você precisa ter ela para conseguir produzir a placa. Segundo, temos papel couché com brilho. Ou pode ser também papel transfer, com a impressão que você fizer da placa tem que ser feita a laser nesse papel. No próximo vídeo, talvez fique mais claro o porquê disso, mas é bem importante isso. Esse papel couché, o papel transfer, ele vai ser usado para o método caseiro de corrosão, já que é com ele que a gente vai transferir o desenho das trilhas ali para mascarar elas na hora de a gente corroer, como eu tinha explicado antes quando eu expliquei esse método. Aí precisamos de um ferro de passar roupa, não é para passar roupa nesse caso. Idealmente, ele tem que ser com o ferro dele liso, sem a parte de vapor. Até porque a parte de vapor torna o preço dele maior, né? Fica mais caro. Porque até isso vai atrapalhar na hora de a gente passar. O ferro vai ser usado para aquecer o papel, seja o couché ou o transfer, e fazer a tinta da impressão passar e grudar na placa, no cobre. Então ele é bem importante para o processo. Precisamos também do percloreto de ferro. Você pode encontrar em lojas de eletrônica isso. O percloreto de ferro ele é o material que vai corroer o cobre de fato. Aí ele pode ser tanto o percloreto líquido já pronto, que você pode comprar em tubos, como nessa foto aqui, ou também ele pode ser em saquinho para diluir. Eu usei o de saquinho para diluir, eu nunca cheguei a usar o percloreto já pronto em líquido, então não sei dizer qual é a performance dele. Acredito que deve ser o mesmo resultado. E daí também de múltiplos alfinetes ou pregos finos. Isso a gente vai usar caso você for produzir a placa dupla face. Depois quando for fazer o layout, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Tem a parte, uma opção de fazer uma placa de uma única face ou uma única camada, ou duas camadas. Para quem for fazer um método de corrosão e quiser fazer duas camadas, precisa ter esses alfinetes e os pregos finos. Precisa também de uma tesoura grande. Idealmente ela também tem que ser uma tesoura bem afiada, porque é o que a gente vai usar para cortar as placas. Se você for usar fibra de vidro ou algo assim, uma tesoura bem afiada é muito importante nesse processo. E também para o método de corrosão, e unicamente para ele, é um canudo dobrável. Essa parte até é opcional. Se você não quiser ter um canudo dobrável ali, tem que ser como mais ou menos como dessa foto. E importante também, ele não pode ser de metal. Nenhuma das ferramentas que você for usar envolvendo o método de corrosão pode ser de metal, porque a corrosão vai corroer qualquer metal que tiver. Esse canudo a gente vai usar para sacudir o percloreto quando a gente estiver corroendo a placa, e também por ele ser um canudo, ele já vai ajudar no processo de inserir oxigênio ali na química do percloreto. Isso vai ajudar bastante na corrosão. Aí precisamos também de uma placa de fenolite ou fibra de vidro. Eu prefiro, como se você for fazer a método de corrosão manual, né, caseiro, não for ser com uma CNC, a placa de fenolite ela é bem mais prática de se lidar. A de fibra de vidro ela tem uma qualidade bem melhor, mas para você trabalhar, perfurar, cortar, quase tudo em geral, a de fenolite ela é mais confortável, especialmente se você estiver aprendendo ainda a trabalhar com placas. Aí isso da placa de fenolite e de fibra de vidro, você precisa tanto para usar com a CNC ou para o método de corrosão. Aí temos um cortador de placas, ele serve basicamente a mesma função que o estilete vai servir, só que ele é um pouco mais preciso para você conseguir segurar e marcar, só que ele não é tão afiado, então ele não serve para muitos cortes assim grandes, é mais para ajustes pequenos. Então o ideal é ter tanto o cortador de placas quanto o estilete. Mas se você tiver que ter apenas um, o cortador de placas ele é melhor. Precisa também de um rebite oco para PCB, especificamente esse nome.
ele tem que ser de 0,9 mm por 3 mm e idealmente tem que ter também o de 1,3 mm por 2,5 mm. Só o de 0,9 teoricamente já serve para tudo, mas ter o de 1,3 também ajuda caso tenha algum componente mais grosso, algo assim, aí ajuda bastante. O de 0,9, vocês vão ver no próximo vídeo que o meu rebite é de 2,5. Eu comprei ele de 2,5, que acreditava que iria funcionar bem, mas não ficou muito legal, então estou recomendando comprar o de 3 mm. Para o de 1,3, o comprimento de 2,5 ficou bom. Não sei bem o que pode ter de diferente, porque o comprimento parece igual nos dois ali para mim, de 2,5. Então acho que não é um erro de fabricação, mas o de 0,9 não ficou muito legal com 2,5. Um ponto a se notar é que esse rebite oco ele é preciso apenas para produzir placas dupla face. Então é a mesma situação que eu mencionei antes dos alfinetes e dos pregos. Quando vocês verem o resto do vídeo, vão entender se precisam realmente produzir uma placa dupla face para o que quiserem fazer. E esse rebite oco é uma das coisas principais de eu estar falando essa lista já agora. Porque precisa comprar ele da China. Eu só encontrei ele no AliExpress ou na Shopee. Eu não encontrei em nenhum lugar aqui do Brasil, não procurei bastante, não tinha nada. Se alguém souber de um lugar aqui no Brasil, ficaria muito feliz se puder botar nos comentários ali. Precisa também de um martelo. O martelo vai servir para a gente poder fechar o rebite oco, não é para quebrar a placa. Junto com o segundo item da lista ali, o próximo item da lista, que é o fechador para rebite. Eu não encontrei nenhum equipamento dedicado para isso. Eu imagino que deveria ter algo, já que rebite normalmente você tem um alicate, mas para esses rebites oco eu não encontrei nada. De novo, se alguém souber e quiser botar nos comentários, eu agradeço. Então eu vou estar usando ou um parafuso pontiagudo, ou ainda estou tentando ver se eu faço alguma ferramenta para fechar eles. Por hora acho que vai ser um parafuso pontiagudo mesmo, como esses de rosca rápida para madeira. A gente precisa também de uma esponja de aço ou uma escova de cobre. As duas vão servir mais ou menos o mesmo propósito, então você pode escolher qual que fica mais prático. Elas vão servir para a gente poder limpar a placa e tirar qualquer gordura na hora que a gente for transferir. E serve também pra gente limpar quando for soldar. Então, em geral, tanto para se for fazer na CNC ou for corroer, é importante ter isso. Aí tem também o furador de placas ou uma furadeira. Eu provavelmente vou estar usando um furador de placas, já que minha placa aqui é de fenolite. Mas se a placa que você comprar for de fibra de vidro, é basicamente certo que um furador de placas não fura. Eu já tentei usar alguns, tive sorte em alguns furos, o furador deu furar algumas coisas, mas depois de um ponto ele simplesmente entortou o bico dele. E daí eu tive que trocar e nunca mais consigo furar. Então eu recomendaria ter uma furadeira. Aí uma furadeira com uma broquinha ali de 0,9 mm, 1 mm. Geralmente você pode encontrar algumas brocas de precisão para CNC, elas são meio frágeis, então talvez não seja o ideal para você, mas é o que normalmente seria usado para eletrônica. E daí isso a gente precisa para qualquer um dos métodos, tanto de mandar produzir para uma empresa, CNC ou corroer. Para mandar produzir uma empresa até não seria tão obrigatório, mas de novo, caso a gente tenha que fazer alguma alteração na placa, precise de algo, ter uma furadeira, um furador de placas, é bom para já ter a ferramenta ali em mãos. Uma escovinha de limpeza é algo bem importante de ter, especialmente para quando for soldar a placa, porque no processo de solda começa a adicionar bastante sujeira ali na placa toda, né, devido ao fluxo de solda que vem do próprio estanho, e é bem útil ter para poder limpar. E entra junto ali com álcool isopropílico também. É importante ter esses dois para limpar a placa. Eu não tenho álcool isopropílico por hora, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo. Talvez quando for produzir a placa eu tenha. Mas uma escovinha de limpeza é extremamente importante para poder estar mantendo ela limpa. Algo também é que se você for comprar a escovinha de limpeza, você pode aproveitar e comprar um kit, que foi o que eu fiz. Eu comprei uma escovinha de limpeza que vinha num kit com uma de plástico, que é para limpeza, uma de cobre, que daí já é um dos outros itens da lista, e uma escovinha de aço. Todas elas servem para estar limpando a placa, tá fazendo coisas necessárias. Como a gente vai ter que soldar essa placa, precisa de um ferro de solda, idealmente de 40 watts. Eu acho que 60 watts vai ser exagero e pode acabar queimando alguns componentes mais frágeis. E 30 watts acaba demorando muito para aquecer dependendo do componente. Então 40 watts fica ali no meio termo bom.
Ou então, se você já tiver ou quiser comprar, uma estação de solda é muito bom para isso. Eu não tenho estação de solda, mas já usei em empresas onde trabalhei, e é bem prático para conseguir fazer soldas precisas. Até se tiver um soprador, é muito útil para fazer algumas de soldas de componentes grandes. Aí você escolhe um modelo que fica bom. E se você for comprar um ferro de solda, é importante também ter um suporte para segurar esse ferro de solda. De um suporte para a placa, para a solda da placa. Aí pode ser qualquer modelo. Eu tenho esses dois modelos aqui que eu estou colocando na foto, que é um modelo com garra e lupa, e esse outro modelo que é um modelo bem comum, que vinha em alguns kits de produção de placa, que você pode comprar em alguns lugares, que ele segura a placa e facilita na hora de você virar de um lado para o outro. A única desvantagem dele é que ele é meio ruim às vezes de prender, dependendo da mesa que você tem, devido ao encaixe dele ali. A vantagem do suporte de lupa é que ele vem com uma lupa, então se você tiver algum problema para ver um componente, já tem a lupa ali para ajudar. Além de ele poder ser bem ajustável para posicionar a placa. A única coisa é que ele acaba sendo ruim para segurar placas grandes. E essa placa que a gente vai projetar vai acabar tendo bastante componentes e ser um pouco considerável, então pode ser meio ruim de trabalhar com esse suporte de garra. E agora estamos no finalzinho da lista. É a pasta de solda e um pincel para espalhar a pasta, ou então fluxo de solda líquido e uma seringa para pegar ele. Os dois servem quase o mesmo propósito, mas eles têm um pouquinho de diferença no comportamento. A pasta de solda ela vai ser bem boa para você estanhar bem a placa, espalhar bastante o estanho. Já o fluxo de solda ele vai ajudar a espalhar o estanho pela placa, mas ele também ajuda o estanho ele se grudar só onde ele deve, ali nos componentes onde você passa. É quase que nem mágico usar o fluxo de solda. Eu vou estar usando de pasta de solda porque é o que eu já tenho o pincel. Mas se você quiser, o fluxo de solda também é uma ótima alternativa. Um multímetro é essencial para estar produzindo uma placa, já que precisa testar muita coisa, muitos sinais, medir tudo. Não precisa ser um multímetro muito chique, pode ser um multímetro razoável. Só evitem multímetros muito simples, aqueles que você encontra até em R$1,99, porque esses têm uma tendência a quebrar muito fácil. Tive muitos colegas, quando eu estava estudando, que compraram multímetros bem baratinhos e acabou dando muito problema, quebrando as ponteiras, então cuidem esses modelos. Um kit de pinças é prático esse ter quando está soldando uma placa. Não é algo obrigatório ser um kit, você pode também comprar só uma única pinça que seja desse tipo curvo assim. Eu recentemente tô usando bastante uma pinça de costura. Acabei gostando do modelo e ela é bem boa até. A única coisa é que ela não tem proteções de SD, coisa assim, que são necessárias para eletrônica em alguns casos. Então se você quiser, invista numa pinça mais profissional para eletrônica de fato. Ok. Mas e qual método eu vou usar para produzir a minha placa? Desde que eu aprendi eletrônica, eu sempre uso um método de corrosão caseira para produzir as minhas placas pessoais. Mas isso iria me limitar a placas de 2 camadas e iria inviabilizar colocar todos aqueles recursos que eu quero na minha placa. Por isso, eu decidi chegar a um meio termo e me dar um desafio no meio tempo também. Na hora do projeto da placa, eu iria organizar os recursos de mais prioridade nas camadas mais fáceis de produzir de forma caseira, e deixar apenas os recursos que não são tão necessários nas camadas que só podem ser produzidas mandando para uma empresa especializada. É similar ao que eu fiz com organizar as conexões mais importantes no processador central e as outras para os processadores secundários. Então, eu vou projetar uma placa de 4 camadas que recebem os seguintes nomes: top, In1, In2 e Bottom, onde o In1 e o In2 são camadas internas e só podem ser produzidas por uma empresa especializada. Já o Top e o Bottom podem ser produzidos por corrosão caseira ou uma router CNC. Então tudo que for obrigatório para o robô funcionar tem que ficar nessas 2 camadas. Eu até cheguei a projetar uma versão da placa inteiramente com essa ideia, que vocês podem ver na HM Central 01 dentro do GitHub do projeto, que ficou mais ou menos assim.
Mas depois de raciocinar por uns dias sobre ela, eu percebi que colocando os recursos obrigatórios no top e no bottom, eu ainda assim estava limitando o número de pessoas que poderiam conseguir fazer a placa, já que muitos ainda não têm a experiência necessária para fazer uma placa dupla face, ou de 2 camadas, que inclui o top e o bottom. Então eu decidi refazer a placa com um desafio um pouco maior, colocar tudo obrigatório para o robô se mexer e ter as proteções gerais no bottom, já que é a camada mais simples de trabalhar e produzir. Assim, mesmo quem só sabe fazer placas de face simples ou uma camada, pode continuar seguindo o projeto. E conforme fosse indo o layout, eu iria colocando o que fosse necessário nas outras camadas. A divisão inicial que eu fiz foi a seguinte: os conectores dos motores, da placa central, circuito de alimentação, giroscópio e os MOSFETs ficariam com todas as suas conexões necessárias para mexer o robô na camada do bottom. O conector da placa de leitura da corrente ficaria com as suas conexões limitadas ao top e o bottom. E o conector da placa de leitura dos potenciômetros ficaria com as suas conexões principalmente em 1 e em 2, com alguma trilha eventualmente indo para o top e para o bottom. O resto dos componentes teria suas conexões feitas conforme fosse prático. Com essa ideia, então, eu parti para o esquemático, que pode ser explicado como uma representação das conexões de cada componente usado para facilitar o entendimento do circuito. É o que eu estava usando para mostrar os circuitos no último vídeo. Só antes de fazer o esquemático, tem algumas coisas importantes que precisam ser ditas. Eu vou estar usando o KiCad para fazer o projeto dessa placa, já que ele é bem completo para essa aplicação, além de ser completamente gratuito e fácil de instalar. Mas se você for projetar a sua própria placa, pode usar o programa qualquer, contanto que ele seja um EDA, feito para projetar placas eletrônicas. Além disso, eu vou usar a minha própria biblioteca para o KiCad, a Ben Module, que você pode baixar do meu GitHub e instalar seguindo o processo descrito lá no arquivo leia-me do repositório. O processo de instalação é bem simples, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando bem como instalar, dá um like e comenta isso para eu saber que vocês têm interesse em eu fazer esse vídeo. Vamos começar o esquemático então pela alimentação. O primeiro componente que temos aqui é o XT60. Ele é o conector de entrada da alimentação. Por aqui vão vir os 5 volts que vem da fonte. Depois disso, em série, temos o sensor Hall para medição de corrente. Aqueles que estão atentos vão ver que ele está invertido aqui, com o negativo dele estando conectado com o positivo e o positivo conectado com o resto do circuito. Eu fiz isso para ficar mais prático no layout. Poderia ter sido feito ele na polaridade normal, né, a correta, porém isso iria dificultar mais na hora do layout. Como é algo fácil de resolver via software, simplesmente vai estar invertida a polaridade da corrente, não é algo difícil de compensar. Depois disso, temos um bloco aqui com uma quantidade razoável de capacitores, que eles servem para filtrar a alimentação e garantir que esse sinal servo VCC, que é os 5 volts de alimentação de todos os servomotores, esteja bem estável. Além disso, por causa da natureza de capacitores, eles vão servir como um buffer de corrente, já que o capacitor ele resiste à variação rápida de tensão. Então, ele vai usar a sua própria carga para garantir que a tensão de alimentação fique em 5 volts. Assim garantindo uma alimentação estável para todos os motores. Depois disso, temos aqui o regulador de 3,3 volts, que nesse caso eu escolhi o AMS 1117. Eu escolhi esse regulador por causa que ele é fácil de encontrar e ele é fácil de usar também, por causa que ele só tem 3 conexões para fazer e ele não precisa de nenhum outro componente além dele, além de poder fornecer mais ou menos 1 ampere. Então ele vai servir para basicamente alimentar todos os componentes que a gente precisar até 3V3, exceto para motores, claro. Depois disso temos uma alimentação que é padrão para garantir que o 3V3 esteja estável, assim como os 5 volts mencionado antes, só que aqui como consome bem menos corrente, a gente não precisa daquele bloco gigantesco de capacitores. Esse mesmo sinal de 3V3 ele é levado para outros conectores que eu vou mostrar depois. Mas aqui o que continua é a alimentação do sensor
que é o giroscópio / acelerômetro MPU 650. Aqui ele está pelo nome GY521 por causa que ele está no módulo dele, que é aquela plaquinha azulzinha que eu mostrei nos últimos vídeos. Aí ele tem esse nome por causa que ele está nesse módulo. Vindo um pouco mais para baixo no esquemático, temos os 4 circuitos de MOSFET para controlar cada um dos membros. Esse circuito eu já tinha mostrado no último vídeo, então para quem já viu vai ser fácil de entender, mas eu vou explicar de novo só para garantir. A gente tem aqui um sinal que vem do microcontrolador principal, que é o controle de alimentação desse membro. E daí esse sinal ele vai diretamente para o gate do MOSFET. Quando esse sinal estiver em alto, vai chavear o MOSFET, conectando esse sinal L-arm, GND, L-lag GND, né, que é o GND de múltiplos servomotores, vai conectar ao GND da placa de fato, alimentando aquele grupo de motores. Além disso também tem um TBJ, que é um BC337, com esse sinal shut-off, que é o sinal de emergência para desligar tudo. Por hora, esse shut-off ele é só um outro conector que eu vou mostrar depois. Então, por hora, não vai ser muito usado, mas ele está ali para garantir. O propósito desse transistor é chavear o sinal do gate para 0, conectar ele também em 0 aqui, assim deschaveando o MOSFET. Independente se o sinal do microcontrolador principal, esse L-arm control, estando em alto ou baixo, ainda assim o gate vai estar em 0. E daí esse resistor de 33K em série é só para garantir que não ocorra um curto quando esse sinal estiver em alto e o transistor estiver chaveando para colocar em 0. Porque senão assim a gente teria o 3V3 ligando diretamente com 0 e seria dar uma série de problemas. Agora, indo mais um pouco para o lado, temos as partes mais críticas dessa placa inteira, que são os conectores modulares para as placas de controle, que é a placa principal, nomeada aqui de main, e as duas placas secundárias, que eu nomeei de sub 1 e sub 2. A sub 1 vai cuidar da leitura da corrente de todos os servomotores, e a sub 2 vai cuidar da parte de leitura dos ângulos. Depois, na hora do layout, eu vou explicar um pouco melhor como que vai funcionar essa questão da sub 1 e da sub 2. Como você pode ver aqui, tem bastante sinais. Temos 38 sinais para o conector da placa principal, da main, e 34 para cada uma das placas secundárias. Todos esses sinais você pode determinar arbitrariamente em qual pino que eles vão. E isso não seria um problema. Se você tiver alguma placa já definida que quer conectar ali e precisar de uma pinagem específica, ok, tem que trabalhar com isso. Mas eu preferi, no meu caso, essas conexões que vocês estão vendo aqui, elas são já as finais. Mas quando eu comecei a fazer o layout, eu tinha uma versão mais ou menos que eu imaginava que poderia dar certo. Coloquei ela ali e comecei a fazer o layout. Conforme eu fui executando o layout, eu fui alterando para encaixar melhor com o layout do resto dos componentes. Principalmente priorizando que os conectores dos motores ficassem em uma posição prática. Já que como essa placa principal, a main, ela não tem uma estrutura definida ainda, ela nem foi criada, essa pinagem pode ser o que a gente quiser. A única coisa importante é que tanto a sub 1 quanto a sub 2 eu mantive com exatamente a mesma pinagem, ou pelo menos equivalente, né? Se eu coloquei um motor de um ombro no pino, digamos aqui, eu coloquei no pino 34 a conexão do ombro direito. Nos dois casos, eu coloquei no pino 34 a conexão do ombro direito. Então aqui a gente tem o RSH pot e o RSH current. Por que disso? Por causa que com fazendo os conectores ter exatamente a mesma pinagem, a gente pode fazer a mesma placa para as duas e simplesmente mudar alguma configuração. Fica mais prático de só ter que projetar 3 placas, né? Que seria essa placa principal, a placa de controle e a placa para as duas conexões secundárias.
Mais tarde, quando a gente chegar na parte da secundária, vocês vão ver a importância de ter feito isso. Só queria mencionar isso porque eu acho que é importante manter em mente conforme eu for explicando depois do layout. Uma observação aqui também é que para a leitura de corrente, eu escolhi fazer o sinal diferencial que eu tinha mostrado na semana passada, no vídeo passado. E para isso eu preciso ter a conexão do GND de cada um dos grupos de motor, né? Cada um dos membros. Então tem o R-leg, que é da perna direita, L-leg, que é da perna esquerda. E daí isso serve para sub 1. No caso da sub 2, como a placa vai ser a mesma coisa, só que vai ler os potenciômetros que não tem esses GNDs que seriam compartilhados para cada membro, eu simplesmente coloco o sinal de GND. Depois que a gente fizer o circuito, vai tudo funcionar porque realmente o sinal diferencial é com o GND. Então não teria problema nisso. Vamos então para a segunda página, que você pode acessar aqui pelo KiCad, clicando 2 vezes nesse quadradinho, que é o Page 2. A gente vai para a segunda página, que é a página das conexões dos motores. A conexão do motor é bem fácil de entender. Eu criei o meu próprio modelo de motor, que tem os sinais padrão de todos os servomotores, que é o GND, o positivo e o PWM, com a pinagem certinho, mas eu adicionei também um sinal de potenciômetro. Esse sinal, atualmente, a gente não tem nada, mas quando eventualmente decidir colocar o potenciômetro, já vai estar ali a conexão, e se você fizer aquela alteração que eu tinha mencionado lá no segundo vídeo, acredito que foi, sobre alterar o próprio servomotor, você só realmente precisaria adicionar esse sinal e estaria tudo correto. Mais tarde, quando for adicionar o potenciômetro, vamos ver como é que vai ficar. Aí a gente faz a conexão para cada um desses motores, tem que dar um nome, e a gente conecta o positivo deles com o servo VCC, que é os 5 volts de alimentação que já passou pelo sensor Hall, que eu mostrei antes na parte da alimentação, e tem também o filtro dos capacitores. Aí a gente tem um resistor shunt, que aqui eu deixei como valor shunt R, porque caso o valor de shunt que for usado não ficar muito legal, a gente pode trocar e não tá travado com o valor já dito aqui no esquemático. Depois eu posso só adicionar uma nota dizendo que shunt R é valor tal, e isso se aplica para todos os resistores aqui no conjunto. Aí tem o sinal de corrente também, e todos os servomotores conectados aqui em um bloco, eles têm o mesmo sinal de GND que vem lá de um dos MOSFETs. Aí isso se repete para cada um dos grupos. Cada braço tem 5 conexões de servomotor e cada perna tem 6 conexões. Aí o único motor que não tem um bloco é o da cabeça, porque ele não está conectado diretamente com nenhum membro, e isso não chega a ser um problema. Então o GND, o resistor shunt dele vai simplesmente para o GND, e não tem nenhum mistério, porque não é controlado por nenhum dos MOSFETs dos membros. É bem fácil de entender aqui, é mais só uma questão de repetição. Dá bastante trabalho fazer isso, por causa que tem que copiar de um motor para o outro, renomear, dar os nomes certinhos de acordo com a posição, depois determinar a numeração, mas não é complexo de se entender. Vamos ir agora então para a terceira e última página. Aqui não é muito difícil de entender o que tem, é mais só uma série de conectores e outros componentes variados. Primeiramente, temos aqui os 2 coolers que eu mencionei que iria adicionar, que é mais só para estar resfriando algum componente que possa estar superaquecendo eventualmente, como o processador principal de uma das placas, algo nesse sentido, ou o que eu imagino que eventualmente vai precisar ter é quando tiver uma placa para regular uma tensão de bateria para os 5 volts que os motores podem usar. Dada a corrente toda que esses motores consomem, é muito provável que eventualmente vai precisar ter esse regulador. E caso ele aqueça, a gente já tem aqui a conexão para esses coolers.
Depois temos os dois conectores para o sinal de medição do ângulo dos pés. Atualmente eu ainda não sei muito bem o que eu vou fazer com essas conexões, mas eu já incluí GND, sinal de servo e um sinal para comunicação geral ali. Que talvez eu faça uma leitura analógica puramente, que é o por hora eu acredito que vai ser, mas deixa alguma opção para futuramente implementar outra coisa. Depois a gente tem o conector do shutoff, que seria o sinal de emergência, né, mencionado antes para os MOSFETs. Ele tem só a conexão do sinal de fato e o 3V3. Provavelmente isso aqui vai acabar sendo só um botão mesmo que a gente vai apertar para desligar o motor, um tipo de chave, algo nesse sentido. Ele tem que ser o 3V3 porque vai conectar o sinal, as bases de todos os transistores, que é o shutoff, em alto, chaveando eles, então não pode ser o GND. Aqui embaixo temos 3 conectores para comunicação em 2C com sensores variados. Eu coloquei uma alimentação de 3V3, já que basicamente todos os sensores 2C suportam alimentação 3V3. Tem o GND e as duas conexões para 2C, que é o SCL e o SDA. Todas essas são compartilhadas entre os 3 conectores e com o MPU 650. E aqui ao lado temos o conector para o ESP-CAM. Originalmente eu tinha realmente o socket para uma placa do ESP-CAM. Porém, como eu vou explicar mais tarde, na hora de fazer o layout, encaixar isso na placa de fato ia se tornar um processo bem complicado e iria piorar a qualidade do layout. Então eu decidi trocar por apenas um barramento com as conexões que são necessárias e daí eu faço uma plaquinha pequenininha mais tarde, quando eu realmente for usar o ESP-CAM, que conecte ali. A vantagem de fazer dessa forma é que se futuramente eu decidir trocar o ESP-CAM por alguma outra placa com câmera, é fácil de simplesmente fazer novamente aquela plaquinha e colocar nesse barramento. Assim a gente mantém a ideia toda desse projeto de ser modular. Agora, por último aqui, temos simplesmente alguns componentes gerais, que são os 2 resistores de pull-up para o SL e SDA, que é uma parte que não seria obrigatória ter para comunicação em DC, mas é recomendado ter. Geralmente o microcontrolador que a gente for usar já vai ter no sua própria composição ali os resistores de pull-up para 2C. Então, e até o módulo que a gente usar pode ter também. Então, se eventualmente algum deles já tiver esses resistores, a gente não precisa soldar esses daqui. Mas é importante estar ali na própria placa os furos para encaixar eles, caso a gente decida fazer isso. Além disso, tem alguns resistores de 0 ohms, que são basicamente só um jumper para conectar algumas questões no layout. Quando eu for explicar o layout, eu vou mostrar o motivo de ter esses resistores. Aqui a gente tem 3 para o sinal de 5 volts e 2 para o sinal do GND. E além disso, tem os 3 furos de encaixe, que eles são só furos de... Se o Kikad de cooperar comigo, são só furos de 3.2 mm para passar um parafuso M3. Então, bem simples. Com o esquemático basicamente feito, dá para começar o layout. De início, eu tentei algumas alternativas de posicionamento, com os conectores das placas modulares na esquerda e o circuito de alimentação na direita. Mas eu decidi inverter isso para que o GND do circuito ficasse para o lado de fora, relativamente aberrado, e as trilhas de alimentação ficassem para o lado de dentro. Assim, fica mais prático de rotear as trilhas dos conectores de servomotor. Depois, eu comecei a posicionar os conectores de servomotor na parte de baixo da placa, mas deixando eles dentro dessa margem rosa que vocês podem ver aqui. Ela representa o espaço aberto que tem nas costas do robô para que consiga garantir que esses conectores sejam acessíveis facilmente, mesmo com o robô todo montado. Junto com eles, vem os resistores shunts, que eu escolhi colocar no footprint de resistor vertical para minimizar o espaço ocupado.
Esse é um processo meio tedioso e repetitivo, então eu vou pular um pouquinho para frente. Com uma boa parte dos conectores posicionados, eu comecei com os capacitores da alimentação e fiz as trilhas dos 5 volts dos servomotores, que vocês podem ver que é bem grossa comparada com o resto. Isso é algo muito importante para garantir que ela dê conta de fornecer toda a corrente consumida pelos motores. Aí eu conferi a vista 3D da placa também só para entender como que está ficando o posicionamento de tudo e garantir que está ficando bom. Depois disso eu fui para as trilhas dos shunts. Algo que vocês vão notar é que eu alterei o footprint deles para testar alguns outros roteamentos. Mas eu vou pular essa parte, porque eu acabei voltando para o footprint vertical um pouco depois, que vocês já vão ver. Eu comecei então a fazer as trilhas de sinal do PWM da perna esquerda, que de início pode parecer simples, mas por causa da quantidade de trilhas e pouco espaço, acaba ficando bem apertado. Roteando algumas das trilhas, eu percebi que iria faltar espaço ali em cima para as outras trilhas que eu teria que rotear depois. Por isso eu alterei a pinagem do conector da placa principal, para que ficasse mais espaço livre na parte de cima. Com isso eu refiz a parte das trilhas e comecei a fazer as outras trilhas. Aí precisou alterar mais uma parte da pinagem do conector da placa principal. Isso basicamente se repetiu mais um pouco, então eu vou pular isso. Eu fui também dando uma ajustada geral nas trilhas e vou deixar agora correr um pouco para vocês verem mais ou menos o que eu fui fazendo. Depois de ajustar isso, eu roteei as trilhas do braço esquerdo, que são esse bloco aqui. Comecei também a posicionar e rotear os conectores do braço direito, que é basicamente o que a gente já fez para todos os outros conectores. A pinagem que eu escolhi acabou levando as trilhas a ficarem bem apertadas, então eu desloquei um pouco as conexões para ficar melhor o roteamento. Com essas trilhas feitas, eu dei uma arrumada nos MOSFETs, colocando eles na parte de baixo da placa para que eles ocupem esse espaço tapado pelo resto do tórax do robô, que é toda a parte fora da área delimitada pela linha cinza pontilhada, que antes era uma linha cinza rosa, mas isso deu alguns problemas com o KiCad por causa da camada que ela estava. Antes de rotear as trilhas dos MOSFETs, eu preciso rotear as conexões do PWM da perna direita, para ver quanto espaço sobra para as outras.
Fazendo essas trilhas, eu percebi que passar o sinal de 5 volts para a perna direita, eu acabaria dando muita volta e faria com que toda a corrente das pernas tivesse que percorrer uma longa distância. Então adicionei os resistores de 0 ohms que eu tinha mencionado antes no esquemático, já que assim a distância seria bem menor, podendo passar aqui por essa região. Para encaixar eles ali, eu movi os conectores para abrir um pouco de espaço. Com os jumpers posicionados e as trilhas de PWM feitas, eu voltei para rotear as conexões dos MOSFETs. Essa parte é a que provavelmente mais me deu trabalho, já que basicamente não tem nenhuma flexibilidade nas ligações para facilitar o roteamento. Então, nesse caso, o posicionamento dos componentes é o fator mais importante. Para conseguir passar esse resistor aqui pela trilha de GND, eu mudei o footprint dele para ser um pouco mais longo, já que com o comprimento das pernas, esse espaçamento não tem problema e vai facilitar bastante com o roteamento. Basicamente igual ao caso dos 5 volts que eu mostrei antes, para o GND eu usei alguns resistores de 0 ohms para percorrer essa distância. E como o espaço estava meio apertado, eu tirei alguns dos 5 volts, já que não é um problema tão grande. Vocês devem ter visto que tem essas trilhas grossas vermelhas do top que estão em paralelo com os resistores. Elas são apenas provisórias, eu coloquei elas mais só para me lembrar que tem uma conexão elétrica ali, logo eu vou tirar elas. Essa parte aqui embaixo dos resistores é um ótimo exemplo do que eu falei antes sobre o posicionamento ser o fator mais determinante no roteamento. Eu estava tendo problemas para conseguir passar todas as trilhas aqui, mas eu percebi que era só girar esse resistor e o roteamento ficava bem mais simples. Aí eu parti para rotear as trilhas do resto dos conectores, principalmente do giroscópio e outros sensores 2C. Para conseguir passar os sinais de alimentação do sensor Hall, eu tive que mover um pouquinho para baixo ali o XT60, para conseguir passar o GND por cima e o 3V3 pelo meio. Agora sobre o ESP-CAM. Como eu tinha mencionado antes, quando eu estava fazendo esquemático, eu originalmente tinha colocado o ESP-CAM de fato no próprio esquemático, né, com os conectores dele. Mas como vocês podem ver aqui nesse rápido vídeo, ele basicamente não tinha espaço para encaixar. Aí então eu alterei por esse conector, porque daí ele é bem mais compacto, né, em geral, e dá para encaixar ele facilmente aqui.
Vocês vão ver que eu acabei não gravando antes, então tem uma série de coisas aqui que já está feita. Só ignorem isso. Mas eu acabei colocando ele aqui, um pouquinho acima do conector main. E ele está um pouco pro lado para dar espaço para as outras trilhas mais tarde. Depois de rotear essas trilhas, eu comecei a rotear outras partes da placa que ainda faltavam, como a conexão do servomotor da cabeça, as conexões do regulador de 3x3 e outras conexões gerais. Mas como não é nada novo, eu decidi não gravar para não estender muito o vídeo. Depois disso, eu fui para o top, que também foi basicamente o mesmo processo, mas eu quero explicar algumas coisas. No top, em geral, foi basicamente o mesmo processo de antes, mas teve esse ponto aqui de interesse que eu queria mostrar. Eu roteei os sinais e acabou ficando impossível rotear o resto. Então eu tive que alterar a pinagem dos conectores das duas placas modulares e rotear de novo uma boa parte das conexões. É bem comum isso acontecer quando você está fazendo uma placa, então por isso que eu queria mostrar isso. Ok, agora aqui eu acabei de terminar o top e eu queria só apontar algumas coisas que não ficaram bem como eu gostaria, mas eu não tenho muito o que fazer nesse momento. Acredito que não vai ser um problema, mas vamos ver quando eu for realmente fazer a placa. Que é essa parte aqui do layout. Essas trilhas elas não ficaram com espaçamento muito grande, elas estão um pouco apertadas. E isso talvez vai ser problemático na hora de produzir a placa de fato. Então vamos ver como é que vai ficar. Eu acredito que não vai ser um problema, mas eu queria só ressaltar, né? Isso acabou sendo dessa forma por causa da natureza da forma como tá todas as conexões aqui, né? Por causa que acaba ficando esse esmagado entre o conector principal e o sub. Se tivesse tido um pouco mais de espaço, talvez daria para ter melhorado. Mas como eu queria manter a placa realmente dentro desse espaço, acabou apertando um pouco ele ali. Para aqueles que forem mandar produzir a placa em alguma empresa profissional, isso não vai ser um problema, porque esse tipo de tolerância é de boa de conseguir produzir. Só talvez quem for fazer uma CNC ou corroer, como a gente vai fazer no próximo vídeo, vai passar um pouquinho mais de trabalho. Mas em geral, acho que ficou bom aqui o layout do top. Então agora vamos partir para o layout das camadas internas. Por causa que a maior parte das conexões já tinham sido feitas no top e no bottom, as camadas internas foram a parte mais fácil do layout inteiro, levando praticamente só meia hora para serem feitas. A única parte que precisou de um pouco de atenção foi de fazer as conexões e intercalar as camadas. Por exemplo, o pino 1 fica no IN1, pino 2 fica no IN2, pino 3 fica no IN1, pino 4 fica no IN2 e assim por diante. É mais só para ficar organizado. Tecnicamente, nessa parte não tem muita limitação, já que seja como for, essas duas camadas elas só vão poder ser produzidas por alguma empresa especializada. E por fim, eu adicionei uma zona preenchida nas duas camadas, que é apenas para o servo VCC, ou 5 volts. Eu fiz isso mais só para ter mais capacidade de corrente quando a placa for produzida em alguma empresa especializada. Agora que temos o layout pronto, precisamos gerar os arquivos para fabricar essa placa. Eu vou começar pelo mais simples, que é gerar os arquivos para produzir em uma empresa especializada, que é só gerar o que a gente chama de arquivos Gerber. A gente vai vir aqui em arquivo, arquivos para fabricação e Gerbers. Aqui não tem muito o que configurar, é mais só determinar uma pasta de destino. No meu caso, eu criei ali dentro da pasta do projeto, eu criei uma pasta com o nome e espaço Gerber. Isso facilita bastante. Aí você clica em plot e
vai estar tudo certo. Depois a gente vem aqui em criar arquivos de perfuração e também não tem que alterar nada aqui pelo que eu lembro. Gera um arquivo de perfuração, fecha, e daí lá na pasta a gente vai ter uma série de arquivos que a gente vai estar usando. Aí depois eu só juntei tudo e zipei para a gente poder estar mandando para alguma empresa. Agora que temos os Gerbers gerados, a gente pode ou mandar produzir em alguma empresa, como eu tinha mencionado antes, ou então usar para gerar os arquivos de G-Code para a CNC estar usando isso. Ok, mas se você quiser produzir a placa via o método de corrosão caseira, que é o que eu vou fazer. Bem, se você quiser produzir apenas uma placa ou tiver certeza de que em uma única tentativa você vai acertar a placa, você pode simplesmente vir aqui em Arquivo, Imprima e escolher as camadas que você tem que plotar. Você vai precisar fazer cada uma dessas impressões para cada uma das camadas que você vai produzir. Então, se você for fazer só o bottom, você faz só o bottom. Aí você vai escolher aqui o b.cu, né? E clicar para imprimir. Aí ele vai estar criando uma página com só uma única dessas impressões, como está aqui no KiCad, né? Nesse posicionamento. Aí você imprime esse arquivo lá no Couché. Mas, por segurança, é sempre bom ter múltiplas placas já impressa, porque você pode eventualmente cometer algum erro na hora de passar e ter que refazer o processo de transferir do papel para o cobre. Então, o que eu fiz foi copiar o arquivo do KiCad PCB, copiar ele e gerar um KiCad, um underline painel.KiCad PCB. Se você abrir aqui, deixa eu abrir ele, vai ver que eu tenho 3 placas, uma do lado da outra aqui. A forma que eu fiz para criar ela, você pode simplesmente pegar a placa, dar um Ctrl C, Ctrl V e vai ter uma cópia dela. Mas isso é meio ruim de ajustar, então tem uma ferramenta que foi criada pela comunidade do KiCad, que é o KiKit. Esse íconezinho aqui que você pode ver. Eu vou deixar o link na descrição para você acessar e ver lá o processo de instalação. Aqui no KiKit a gente abre, ele vai dar essa mensagem dizendo que a placa atual ela não tá vazia, mas como esse arquivo não é o arquivo original de design, a gente pode simplesmente abrir e clicar em OK. Aí aqui você precisa configurar uma série de coisas. No meu caso, eu usei, se eu conseguir abrir aqui, eu já criei uma configuração que me dá exatamente essa saída aqui. Aí tem lá um arquivo JSON dentro da pasta que vai mostrar para vocês qual é esse processo. Aí você só escolhe ele lá, ele vai importar todas as configurações que eu tinha feito. Você clica em Panelize, que vai criar o painel, e ele vai ter aí as 3 placas dessa forma. Ou se você quiser tentar encaixar mais, eu não achei um jeito de encaixar mais do que 3 placas em uma folha A4. Aí depois que isso estiver feito, você vem aqui em Imprima e faz o mesmo processo. Você vai exportar o f.cu com edge cuts e depois o b.cu com edge cuts. Sempre é só essas 2 seleções que você vai fazer. Aí ele vai ter gerado um arquivo como que eu vou estar mostrando agora. Aí você vai ter um arquivo desse jeito aqui. Basicamente só uma folha em branco com as 3 placas uma do lado da outra. E vai estar todo em preto e branco, com só as trilhas e os pads de cada componente. Aí, como eu tinha falado antes, você vai pegar isso aqui e imprimir no Couché ou no papel transfer em impressão laser. Isso é bem importante, porque a impressão laser ela vai ficar mais densa e garantir que todo esse preto realmente esteja dessa forma. Eu já tentei imprimir com impressão a jato de tinta e não ficou muito legal, não deu muito certo na hora de transferir para a placa. Então essa é uma parte bem importante também do processo. Para quem for fazer exatamente essa placa que eu projetei, ela vai estar já dentro da pasta do projeto, vai estar dentro de impressão. Aí lá vai ter o top
HM central 2 underline top e HM central 2 underline bottom. Se você for produzir só a placa de um lado, imprime só o bottom. Se for fazer as duas camadas, é o bottom e o top. Agora eu só queria listar como que ficou a divisão de recursos nas camadas, para que vocês possam julgar quais camadas vocês vão ter que produzir, dependendo dos recursos que querem, e também qual método vocês vão querer usar. No bottom, os recursos que funcionam se você produzir apenas o bottom, são a alimentação e controle dos servomotores, a conexão modular para o processador central, o controle de alimentação de cada membro via os MOSFETs, a medição de ângulo do tórax via o acelerômetro, a corrente geral do robô, que é via o sensor Hall, a medição de ângulo da sola dos pés, que é aqueles dois conectores para alguma outra placa que eu eventualmente vou fazer, comunicação com o ESP-CAM, a saída para os dois coolers e a entrada para o botão de emergência. Então, se você quiser só esses recursos, você pode simplesmente produzir o bottom, que pode ser feito via CNC, via corrosão caseira, ou até mandando para uma empresa especializada, e todos esses vão ser bem simples porque é apenas uma camada. Adicionando a camada do top, os recursos que ganhamos são a conexão modular para o processador secundário de corrente, a medição de corrente de cada servomotor, que vem por causa desse processador secundário, a conexão extra para os 3 sensores do 2C. Se você quiser ter esses recursos que tem no top, você vai precisar produzir tanto o top quanto o bottom. Então, uma placa de 2 camadas. Aí já pode ser produzido com o método de corrosão caseira, mas precisa aqueles recursos a mais, como o rebite, os alfinetes que eu listei antes. Ou pode ser feito na CNC, que ainda assim vai precisar ter os rebites ocos, mas não precisa dos alfinetes. Ou então, o mais fácil é mandar produzir em uma empresa. E agora o último recurso que sobra é no IN 1 e no IN 2, que são as camadas que só podem ser produzidas mandando para uma empresa especializada, que é a conexão modular para o processador secundário, que vai fazer a leitura dos potenciômetros. Já que esse recurso eu considerei que de todos é o menos obrigatório, já que os servomotores eles têm por si só um controle de ângulo, né? Essa leitura seria mais para garantir que o que está acontecendo na realidade é o desejado. E também por causa daquelas zonas preenchidas, a gente tem uma capacidade adicional de fornecimento de alta corrente para os servomotores. Aí então vocês vão ter que julgar se é necessário realmente ter esses recursos do IN 1 e IN 2 e ver se é tão obrigatório isso. Aí vocês têm que realmente só mandar produzir em uma empresa especializada, porque por corrosão caseira ou por CNC não é possível produzir essas 2 camadas. No próximo vídeo eu vou estar produzindo a placa via corrosão caseira, e a placa vai ser dupla face com o top e o bottom. Já que os potenciômetros eu não vou estar usando por hora, como eu tinha mencionado anteriormente. Mas eventualmente eu quero produzir a placa com as 4 camadas em uma empresa especializada, para ter todos os recursos como eu queria lá desde o início. Além disso, eu vou soldar e testar toda a placa. Então, mesmo aqueles que não forem produzir a placa via corrosão, assistir os vídeos vai ser importante para ver os testes de funcionamento, caso tenha que fazer alguma alteração, esse tipo de coisa. Eu sei que no último vídeo eu tinha dito que eu já estaria produzindo a placa nesse vídeo, mas devido a uma série de coisas eu acabei tendo que deixar para o próximo. Especialmente por causa do tamanho que ele já está tendo, né? Como vocês podem ver, já passou de mais de 1 hora. Que não era antes o intencionado. Se você assistiu até esse ponto, muito obrigado e espero que tenha gostado, mesmo com um vídeo grande como esse. Se você gostou e não quiser perder o próximo vídeo, dá um like e se inscreve no canal para não perder quando lançar o próximo. Eu queria agradecer também para todos que estão acompanhando a série de vídeos e se inscreveram no canal. Eu não consigo acreditar que o canal já está prestes a chegar em 300 inscritos. Obrigado a todos por estarem assistindo e até o próximo vídeo.